Oi gente, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, você é cinéfila? Blade Runner 2049 é uma sequência cronológica linear do filme Blade Runner Caçador de Androides, lançado em 1982 pelo diretor Ridley Scott, que é uma adaptação do romance de Philip Dick chamado Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. E nesse romance, o cara conta a história de um caçador de recompensas chamado Rick Deckard, que persegue androides numa São Francisco pós-nuclear e quase deserta. Blade Runner é um filme de ficção científica cyberpunk, ou seja, assim como em outros filmes cyberpunk, ele tem aquela estrutura visual focada no exagero proporcionado pelo consumismo desenfreado das pessoas, pela rápida mudança tecnológica numa sociedade e, consequentemente, na vida dos seus indivíduos, pelo afastamento do homem com a natureza, pela baixa qualidade de vida, entre outras várias coisas. Esse filme vai contar a história do policial Kay, que é um replicante, ou seja, ele também é um androide, fabricado pela bioengenharia, e ele tem o trabalho de matar outros androides mais antigos. E em um dos seus trabalhos ele acaba descobrindo algo que mexe muito com a memória dele. Então a gente vai acompanhar o Kay numa jornada em busca da sua origem, desconfiando que ele é um humano e não um androide como ele pensava ser antes. Se Blade Runner errou em algo, a fotografia é que não foi. De cima, Los Angeles parece uma cidade completamente cinza e caótica. Isso por conta da poluição, é claro, mas principalmente do concreto das construções devido ao crescimento em larga escala da cidade. Para mim, isso faz uma analogia a um lugar onde, mesmo tendo evoluído em vários aspectos, como a tecnologia, por exemplo, ela deixou de progredir em outros aspectos, como espiritualidade ou questões mais internas do ser humano, por exemplo. E o que me fez pensar isso foi numa conversa que Kay tem com a sua chefe, e eles estão falando sobre seres humanos e androides, e o Kay diz que os humanos possuem alma e os androides não possuem, que isso é uma coisa rara. As minhas perguntas, que serão respondidas mais pra frente nesse vídeo, são: por que Kay acha que não tem alma? E por que a sua chefe, uma humana nascida, concorda com isso? E por que, mesmo concordando com isso, as pessoas continuam fazendo replicantes? Voltando na fotografia, quando Los Angeles é vista de baixo, é uma cidade completamente colorida, com as suas luzes de neon que o tempo inteiro te oferece coisas para comprar, para consumir, até mesmo sexo. Mas não igual a prostituição que a gente vê que acontece nas ruas ou em lugares fechados. O sexo é vendido numa vitrine bem clara sobre isso e fica tudo bem explícito o que está acontecendo ali. E falando nisso, o sexo é um tema que é bastante abordado em filmes desse gênero. Mas por que isso? Com a tecnologia avançando cada vez mais, as pessoas elas costumam ficar um pouco distantes umas das outras, um pouco mais frias. Se hoje em dia a gente coloca sem Wi-Fi, socializem entre si nas portas dos bares, imagina só numa sociedade onde a tecnologia atingiu o seu auge, o máximo que ela poderia atingir. Pode ser bom, é claro, só que a gente está falando de um filme distópico, ou seja, todos os temas desse filme vão ser abordados de forma negativa. Se o tema abordado é a tecnologia não vai ser um mocinho, ela vai ser uma vilã. É anti-utópico. Mas voltando à questão do sexo, parece que as pessoas quase que esquecem de se relacionar entre si. Há uma referência muito clara do filme Her, que conta a história de um cara que se relaciona com um aplicativo muito parecido com a Siri. Só que esse aplicativo tem atualizações que deixam esse aplicativo um pouco mais próximo de um ser humano real. Tem diálogos em Blade Runner muito parecidos com os diálogos, principalmente os últimos diálogos de Her. Então o sexo atinge seu nível máximo de banalidade. Ele é mais um produto e é vendido como qualquer outro. Ainda sobre a fotografia, é incrível como o jogo de luz dura e sombras combinou com os lugares fechados, reforçando aquela ideia de enclausuramento tanto do próprio lugar quanto de uma sociedade fadada à ruína, sem grandes esperanças de haver uma saída, assim como é mostrado na cidade de Las Vegas ou em tantas outras que já estão completamente destruídas. Você percebe? A fotografia, ela também contribui muito
muito para a imersão do filme. Ela te diz muito, ou às vezes até tudo sobre o filme. O enquadramento por muitas vezes é centralizado, isso principalmente quando o Q visita a organização que fabrica os androides. E claro que isso não é à toa, já que essa organização é o centro disso tudo. Fora isso, a fotografia me lembrou um pouco Mad Max, principalmente na parte de Las Vegas. Tem uma cena que é muito, assim, é quase idêntica a um cartaz do filme do Mad Max. E o Mad Max, ele aborda sobre a questão pós-apocalíptica e sobre os seres humanos fazendo o possível para sobreviverem. Assim como também é em Las Vegas. Las Vegas se tornou um deserto quase mortal e tem alguns replicantes ali que fazem o possível para sobreviver. O filme ele não possui muita música, a trilha sonora é bem escassa, mas isso de forma alguma é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Os efeitos sonoros ensurdecedores dos motores das máquinas da cidade quase fazem parecer que a gente está bem ali dentro do filme ou até mesmo que eles estão do nosso ladinho. É bastante sensorial. É bem silencioso em muitas partes também. O filme tem uma narrativa bem devagar, bem lenta, quase forçando você a contemplar toda aquela fotografia, toda aquela produção de arte, todos aqueles efeitos incríveis e quase perfeitos. Ou se não perfeitos mesmo. Eu assisti 3D, mas parece que não ia fazer diferença nenhuma se não fosse em 3D. Parece que eu ia me sentir tão imersa quanto. A atuação do Ryan Gosling convence tanto como androide quanto humano. Mas espera, se ele é um androide, ele não tem que ter sentimentos, não deve se parecer com o humano. Será mesmo? A nossa alma é construída ao longo dos nossos anos, e eu já falei sobre isso quando eu analisei o filme Ghost. E parece que os filmes vêm abordando cada vez mais sobre esse assunto. O que ele acaba ficando confuso sobre sua origem e num momento de frustração ele acaba soltando um palavrão de forma bem humana. Os replicantes de Las Vegas acreditam que eles são tão humanos quanto os humanos nascidos. E de fato são, o que te torna humano. E essa é uma das principais questões que aborda o primeiro filme do Blade Runner. Mas bom, o que te torna humano? Ser nascido ou possuir valores característicos definidos dentro de uma sociedade? Porque para ser humanos, os androides já se parecem. Então não é um ponto de discussão. Mas esse filme, ser humano é ser nascido e não fabricado pela bioengenharia. E por mais que essa organização esteja errada e por mais que eles saibam, logo que eles descobrem que uma androide ficou grávida e deu à luz, eles escondem essa verdade até a morte. E me parece que eu já vi isso em algum lugar. Bom, eu já vi isso acontecendo dentro de uma sociedade que acredita que negros, gays, mulheres e até mesmo estrangeiros são menos capacitados. A alegoria sobre discriminação é muito clara nesse filme, quando principalmente o personagem do Ryan passa entre seus colegas de trabalho e ele é chamado de pele falsa, ou até mesmo quando a sua nave cai num lugar que parece um grande lixão e algumas pessoas começam a espancá-lo. Ainda sobre os androides, talvez eles pensem que sejam tão humanos quanto, porque eles foram feitos para parecer o máximo possível de um humano. Até mesmo colocaram memórias falsas nele, mas mais pra frente no filme a gente vai perceber que não eram memórias falsas, eram memórias de uma humana. Ela é como uma doadora de memórias. Então parece que eles não tinham tempo para que a sociedade os corrompessem de vez, já que eles nascem só com as memórias boas e adultos para começarem a trabalhar de forma escravizada veladamente pelos humanos. E essa humana, essa doadora de memórias, ela vai representar a essência que restou dos seres humanos. E é por isso que ela fica presa, enjaulada, longe da sociedade, pelo risco da sociedade corrompê-la também. Bom, por muitas vezes eu pensei, eu posso estar viajando muito, mas pensei que a Joy, além de representar a namorada do Kay, ela pode também representar os pensamentos mais profundos que ele tem, que se ele revelasse, ele poderia ser morto, porque qualquer mudança de comportamento dos androides, eles são caçados e mortos. O que me fez pensar isso é que no momento em que Kay tem o primeiro estalo de memória dele, posteriormente ele vai comprar um mecanismo lá, uma ferramenta que dá uma certa liberdade para Joy. Antes ela ficava limitada a um mecanismo que
que ela tinha que ficar só em casa e agora ela pode sair, pode ser livre, pode ir pra onde ela quiser. Fazendo uma alusão aos próprios pensamentos do Kay, que agora está um pouco mais livre, e agora ele pode pensar de uma forma mais autônoma e não só seguir as ordens que mandam nele. Ele não tá mais limitado. Eu respondo aqui uma outra pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Os humanos, eles continuam fabricando androides para fazerem os trabalhos pesados, os trabalhos que exigem uma certa frieza dos sentidos, como matar a própria espécie, ou até mesmo servir de objeto sexual. Voltando no começo do filme, o que me chamou muita atenção foi o origami que o personagem de Dave Bautista fez. Ele fez um origami em formato de ovelha e me lembrou duas coisas. Primeiro, um origami de unicórnio que tem no primeiro filme, e segundo, o próprio título do romance que inspirou o filme. Os androides sonham com ovelhas elétricas. Eu acho que isso foi legal, uma certa homenagem, não tem muito simbolismo nisso, acho que foi mais uma homenagem mesmo. Outra coisa bem interessante nesse filme são as palavras e as frases que o Kay repete para uma máquina para monitorar o comportamento dele, porque qualquer mudancinha, igual eu falei, eles podem ser mortos. Ele repete muito a palavra célula interligadas. Primeiro porque parece fazer menção a um romance chamado Fogo Pálido, que é mais ou menos assim: células interligadas em um caule, e terrivelmente distintas contra a escuridão tocou uma fonte alta e branca. Além disso, me lembrou o sistema rizomático proposto pelo Deleuze e por Guattari, onde um ponto interligado a outro ponto interliga a outros pontos interligados a outros e assim por diante, construindo uma grande cadeia de contatos. E ela cresce por vários lados, de várias formas possíveis. Isso não quer dizer que um rizoma seja instável. Na verdade, possui uma certa estabilidade em várias linhas dentro de um rizoma, e só que ele não possui uma hierarquia. A questão dos androides também vai lembrar muito esse sistema, porque por mais que o ponto de partida seja a organização Tyrell, ou até mesmo a mulher que doa as memórias, de certa forma eles vão começar a se multiplicar de formas isoladas. A gente já sabe que os androides podem se multiplicar, podem gerar vida, então a questão hierárquica aqui já não cabe mais. Então não importa onde está a raiz, a multiplicidade acontece por todos os lados agora. Um grande spoiler sobre a origem de Kay é quando ele vai para Las Vegas. Ele tá lá já dentro e ele se depara com um grande enxame de abelhas que foi colocado ali propositalmente pelo Deckard para que os outros humanos não pudessem invadir o espaço dele e consequentemente matá-lo. E aí ele vai colocar a mão numa das caixas e a mão dele enche de abelhas, mas ele não é nenhuma vez picado. O fato dele não ter sido picado pode indicar que ele faz parte desse conjunto de seres interligados, que ele é mais um. Resumindo, é um filme que foge de muitos clichês do gênero, principalmente sobre a questão de não ter uma dinâmica excessiva na ação do filme, como é de costume em filmes desse gênero, fazendo você absorver muita coisa a todo momento, mas de forma muito mais calma e devagar. Tem muitos fatores simbólicos e é extremamente eficaz em relação a ser uma sequência de um filme clássico, o que eu acho super difícil, porque geralmente tem várias sequências que são filmes bem isolados e que não tem muito a ver com o filme anterior. Só que Blade Runner 2049 é um filme isolado, deve ser um filme isolado, só que ele tem muito de Blade Runner, tem características muito fortes que tornam ele Blade Runner. Tem certas coisas que eu não gostei muito no filme, mas eu acho que isso é uma questão de gosto mesmo, não é nada que atrapalhe a experiência de ir no cinema e tal. Na verdade são duas cenas, que primeiro é a cena da Joy na chuva, que a chuva cai nela e acaba parando como se ela materializasse ali naquele momento. Eu achei um pouquinho forçado. Ela pode ter sensores e tudo mais, mas a chuva parar nela é uma coisa que ficou um pouco, sei lá, um pouco forçada talvez. E também uma das cenas finais, quando o Kay, ele é esfaqueado de forma muito brusca. E antes disso ele já estava todo fodido, mas mesmo assim ele consegue lutar e salvar o Deckard. Mas não é uma coisa que vai estragar a sua experiência.
Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo vídeo e até a próxima.